Olá, olá, olá. Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo. Quero pedir encarecidamente, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, dá 5 estrelinhas lá, segue a gente, que ajuda o algoritmo a entregar, a gente chegar mais longe, não custa nada. Se você está ouvindo pelo Amazon Podcast, pelo iOS ou por outra plataforma, favorita a gente também. Compartilha aí com seus amigos. Se estiver ouvindo a gente, marca a gente, que ajuda demais nosso corre. Quero começar falando da Flipei. A Flipei, que é uma feira literária de editoras independentes que acontece junto com a Flip, em Paraty, Festival Literário de Paraty. Esse ano vai fazer uma edição em São Paulo, desmembrada da Flip. A Flipei, quem acompanha, quem já foi na Flip, sabe que acontecem vários eventos de editoras independentes, várias festas legais. E eles estão fazendo essa edição agora, no dia 2, 3 e 4 de agosto, em São Paulo. Quem quiser saber mais, é só acessar a Flipei que você vai achar. Eu vou deixar o link aqui para o pessoal saber a programação. Vai ter muita gente legal. Inclusive, o Rabiscos vai estar lá também. Vai ser muito bacana estar com vocês. Vai estar eu, vai estar a Jéssica Balbino, com o Rabiscos também. E se você quiser apoiar a Flipei, com cotas a partir de R$ 50, você vai ganhar um kit, o kit pirata. Vai vir livros, bandeiras, camisetas, descontos em drinks. E o melhor, vai ter acesso garantido aos bailões que farão São Paulo tremer aí nas noites de 2 e 3, de sexta e sábado. Então é isso, apoia a Flipei. É um movimento muito importante, é um movimento aí que luta pelas editoras independentes. Então, se você quiser participar, quiser os ingressos das festas, é só acessar flipei.abraceumacausa.com.br. Quero falar aqui brevemente dos livros que chegaram essa semana aqui para mim. Lajes Pintadas, da Jaqueline Nascimento, o pessoal da Macabeia Edições me mandou. Obrigado, galera da Macabeia, que sempre tem um trabalho editorial muito bonito. O Thiago Feijó, que já teve aqui no Rabiscos. Breve Inventário de Pequenas Solidões. Saiu aí pela Penalux. Estou mostrando a capa aqui para o nosso convidado, vocês não estão vendo. O JV Araújo, pela editora Faria Silva, está lançando o seu livro Requiem de Carnaval, uma capa bem legal também. Obrigado, JV Araújo, conheço ele das redes aí, vou ler com certeza. A poeta Edna Rivera está lançando o seu livro O Devorador, que saiu pela editora Esso. Edna, O Devorador. Quero agradecer a editora Record, nossa parceira aqui do Rabiscos, já tem um tempo, que mandou 3 livros de uma coleção que saiu nova do Dalton Trevisan: Cemitério de Elefantes, Macho Não Ganha Flor e Contos Eróticos. Eu que sou um fã do Dalton aí, fiquei muito feliz com com esses livros que chegaram. E, para a gente fechar os recebidos da semana, pela editora Labrador, Diários de Caserna, Dossiê Smart, A História que o Exército Quer Arriscar, do Rubens Pierrot Júnior, que é um coronel da Artilharia da Reserva. Recebi aqui este livro. Obrigado pelos livros enviados. Se você tem dúvidas, sugestões, indicações de pauta, é só procurar a gente aí nas redes e mandar também, as editoras, inclusive. É isso, sem mais delongas. Vamos para o papo de hoje. Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles têm profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. É com uma frase do Muhammad Ali que a gente vai começar nosso papo de hoje com o Caí Guimarães, que é escritor, que é poeta, que é jornalista, roteirista. Foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura 2020 na categoria Romance, com o livro que a gente vai falar dele hoje, Encontro Você no Oitavo Round. Foi também finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2021. Foi publicado pela editora Record, que conta a vida, os sonhos e os fracassos de um boxeador. A gente vai falar sobre isso. Muito bem-vindo, Caê. Satisfação e prazer enorme estar contigo aqui no Rabiscos. Muito obrigado, meu caro. Prazer gigantesco também. Depois do nosso encontro em Poços de Caldas, né, Pois quando eu estive é. aí pelo Arte da Palavra, breve, mas muito proveitoso e intenso. E é uma alegria estar aqui com você e com teus ouvintes. Eu adorei o Arte da Palavra, a gente se conheceu lá, você falando do livro, e foi muito unânime, assim, as pessoas que estavam perto, todas elas se interessaram muito pelo livro, principalmente pela paixão com que você fala sobre a sua história. Então vai ser muito bacana falar sobre isso. Eu vou fazer uma breve sinopse aqui antes da gente começar.
só para o pessoal que não leu, né, não ficar muito perdido e saber mais ou menos o que a gente está tratando. Legal. Bom, o livro ele é marcado por socos, cicatrizes, quedas e redenções. Tem um protagonista, que é o boxeador Cristiano Machado Amoroso. Ele narra sua trajetória como lutador da periferia, o homem cuja vida é definida pelo ringue, ganhando e sofrendo golpes. Aos 25 anos, ele quase alcança o topo, mas é derrubado pela primeira vez um nocaute que o marca profundamente. Agora, aos 40 anos e isolado no canto do ringue, enfrenta um zumbido constante, é uma sequela das pancadas que recebeu. À beira da aposentadoria, antes da sua última luta, uma proposta surge: entregar o resultado sem que seu oponente perceba, garantindo uma derrota no quarto round em troca de dinheiro. E não vou falar mais nada a respeito, mas é um livro muito bacana na sinopse e fiz questão aqui de falar ela justamente para a gente embarcar nesse ambiente do pugilista. Caí, a gente estava falando em off aqui que eu não tenho intimidade com esse esporte, eu não conheço muito, a não ser quando meu pai assistia, ficava de madrugada para assistir luta do Mike Tyson, do Maguila, ele falava. Eu lembro desses eventos, dessas coisas que aconteciam dentro de casa, assim. Então não é um esporte que mexeu muito comigo, não é um esporte que me acompanhou. Então ler seu livro foi uma grata surpresa, assim. Tive que buscar no dicionário algum outro golpe que você descrevia lá, mas eu achei muito curioso o fato de eu me prender numa leitura de algo que eu não sou íntimo, né? E isso é mérito seu aí, vencedor, inclusive, de um prêmio super importante do Sesc de Literatura. E você comentou comigo aqui que muitas pessoas no Brasil não gostam, sente até repulsa, né, do esporte. Queria que você falasse um pouco disso, assim, como que é falar para um público aberto, não nichado, né, sobre pensamentos filosóficos e ao mesmo tempo sobre um esporte tão marcado. Tadeu, assim, eu sou um pouco mais velho do que você, então isso que você viveu com seu pai, eu vivi com meu avô e com meu pai também nos anos 70, nas lutas de Muhammad Ali, né, Josh Foreman e outros lutadores maravilhosos, né, incríveis, e Joe Frazier e tudo mais. E numa família que sempre praticou lutas, né? Meu pai lutou jiu-jitsu no Rio de Janeiro, a gente é de lá. Meu irmão é faixa preta de judô. Eu sou faixa marrom de judô há 30 anos. Caramba, Meu sobrinho é faixa preta de taekwondo. E meus avós paterno e materno, os dois, praticaram pugilismo de forma amadora, assim como eu pratico, né? Já há algum tempo. Então, esse imaginário do pugilismo, e, claro, a figura de Muhammad Ali acaba sendo não uma sombra, mas um farol que ilumina tudo isso, né? Pela importância que teve na construção do século XX como personagem, né? Combate ao racismo, ele tinha um um ativista, entendimento muito né, legal, né? cara? Um ativista incrível, um cara, ao contrário da imagem que se cria, né, do boxeador ser uma pessoa com um vocabulário limitado, né? Um homem com uma retórica incrível, tal. Então isso tudo ficou muito tempo na minha cabeça, né? Depois de adulto eu comecei a praticar, eu tô com 53 anos, comecei a praticar com 30 anos, de forma amadora, pratico até hoje. Parei, voltei em alguns momentos da vida, mas nos últimos 5 anos eu tenho praticado com frequência. E com toda essa vivência, eu percebi que o pugilismo talvez seja a mais literária de todas as lutas, né? Ou de todas as atividades físicas em geral, de todos os esportes, né? Eu me remeto ao pugilismo como um esporte de combate, não como uma arte marcial. A arte marcial tem toda uma ritualística, tem toda uma filosofia que passa longe do pugilismo. Esse interesse, tornar-se, né, ser um elemento interessante para a construção de histórias, de narrativas, no meu entendimento, se deve a dois motivos. Um, a carga dramática do pugilismo. É uma atividade que é extremamente saudável para quem pratica como eu. Os pugilistas profissionais, muitos têm problemas sérios de saúde, problemas neurológicos, né? Por conta das pancadas na cabeça. Muitos desenvolvem encefalopatia traumática crônica ou demência pugilística. No Brasil tem dois casos clássicos, né? O Maguila, que ainda é vivo, e o Éder Joffre, né? Que foi o maior pugilista brasileiro de todos os tempos, um dos maiores do mundo de todos os tempos.
Então existe uma carga dramática muito grande, uma luta extenuante, uma luta que exige uma entrega física e mental sobre-humana, uma luta perigosa, e em virtude disso, daí se deriva uma carga social também muito interessante. Porque filhos da classe média e da classe alta não entram no pugilismo como meio de vida, cara. É impressionante, você pode pegar as estatísticas, quase todos, ou 98% dos Verdade. pugilistas profissionais no Brasil são oriundos da periferia, são meninos e de um tempo para cá mulheres também praticando profissionalmente, né? E meninas negros, sabe? Se você pegar no mundo, ainda que os ingleses e os americanos, quase todos negros, muitos caribenhos, muitos filipinos, muitos sul-americanos, na Cortina de Ferro, né, na antiga União Soviética, né, uma escola de boxe incrível também. Então, acaba sendo um espaço de afirmação de pessoas que encontram-se alijadas de ascensão social, de Por que oportunidade de isso? Por que estudo. acontecia nisso? Tem a ver com o lado, tipo, as pessoas mais brutas, sem intelecto, aquela visão com um olhar Não, cara, combativo, assim? não Não. acho que seja isso. A gente se fia muito na figura do Muhammad Ali, que era, né, um fora da curva dentro e fora dos ringues, né? Mas, por exemplo, existe um cara que foi adversário dele chamado Jorge Chuvalo, é um canadense de origem croata. Cara inteligentíssimo, um cara super bem articulado, que depois de se aposentar, inclusive, se tornou um grande combatente na linha de frente, assim, contra drogas pesadas, porque perdeu dois filhos, né, para adição à heroína e tal. Então, eu não acho que haja esse preconceito, porque existe um perfil de lutadores de boxe enfim, com essa característica que você deu. De Eu acho brutalidade. que pessoas que se tornam pugilistas profissionais se tornam porque muitas vezes não tem outra alternativa na vida, a não Certo. ser ganhar a vida com os punhos, né? E aí são descobertos, têm um talento fora do padrão normal, encontram apoiadores, treinadores, patrocinadores, começam uma vida profissional e aí deslancham. O livro, de certa forma, quebra um pouco com esse estigma, né, do pugilista embrutecido, Ah. né, aquela imagem meio uga-uga, assim, sabe, de alguém que se articula mal, que tem um raciocínio lento, né? Isso não corresponde aos fatos, assim. Claro, há, como eu disse, uma carga social muito pesada. Então, há muitos pugilistas que simplesmente não completaram a escolaridade ou tiveram muito pouco acesso, né, cara, à educação formal, porque tiveram que começar a praticar já desde cedo ou não tinham sequer acesso à escola, a livros, enfim. E, Mas o perfil existe, o estigma também existe. sobre os leitores, né, que chegam no livro atrás de literatura e que é uma literatura temática sua, extremamente filosófica, né? O seu personagem principal, ele é profundo, ele é filosófico, ele pensa nas coisas, ele tem uma visão muito clara dos caminhos que ele está tomando ali. Como que você vê os leitores, assim, que não são do esporte, e qual que é a troca que você tem, o que que eles falam para vocês? Cara, a troca tem sido incrível desde o lançamento e tem sido sempre uma grata surpresa. Uma das coisas que eu ouço bastante de leitores, né, falarem, olha, eu entrei nesse universo com certo receio, justamente por conta desse preconceito, né, achando que era um ambiente só de brutalidade, ou enfim. Ou outros falam, é uma luta realmente muito violenta, existem casos de pessoas com sequelas, isso me causa uma certa repulsa. Então, isso foi muito interessante, porque quase sempre as pessoas que se manifestavam dessa maneira, posso dizer que 100%, né, depois da leitura, falaram: olha, né, não era nada disso, né? Me surpreendi, até porque percebem que não é um livro sobre boxe, sobre pugilismo. O pugilismo é o cenário de uma história humana. E como toda obra de arte, o que a obra de arte faz é mergulhar nos abismos da Uhum. alma humana
dessa alma, desse corpo, desse espírito, desse ser na sociedade, né? Em conexão ou na falta de conexão com o mundo que o cerca. Então, foi e tem sido uma experiência muito interessante nesse sentido, porque eu acho que os leitores acabam se desarmando, sabe? E eu tive uma preocupação, sim, por ser um tema pouco abordado na literatura brasileira. Eu fiz algumas pesquisas, não achei ainda um romance ambientado na cena do pugilismo no Brasil, Uhum. né? A literatura inglesa já explorou isso, a literatura americana, a literatura argentina, no Brasil não. Jubiabá, né, do Jorge Amado, o personagem principal é, entre outras coisas, um pugilista. Tá. O romance é aberto em uma cena, ele entrando em um ringue, salvo engano. Eu li há muitos anos, mas Uhum. se não me espalha a memória, é isso. O pugilismo naquela época, na época em que o Jubiabá foi escrito, era amador. Então, os donos de ringues eram os donos de circos. E esses circos chegavam nas cidades, grandes ou pequenas, montavam a lona, montavam um ringue ao lado da lona, e Uhum. o circo, como tinha o palhaço, o mágico, o trapezista, tinha um campeão, tinha um pugilista. E esse pugilista desafiava pessoas da cidade. Às vezes lutas combinadas, às vezes lutas para valer, ganhava ou perdia, mas estava ali. Então, assim, é um cenário muito pouco afeito, sabe, ao leitor brasileiro. É legal você quebrar isso, né? Porque o seu livro, igual eu li com a minha companheira, né, com a Ana, a gente não, ela também não tem essa afeição ao mundo e a gente conseguiu entender tudo ali, né? Todo aquele ambiente, aquela agonia que dá, aqueles conflitos que todo esportista tem, assim, né? E você falou do circo, né? O meu livro é sobre um palhaço de circo, e eu fiz umas Sim, pesquisas na época dos circos antigos, assisti os documentários, e os mais antigos, de fato, todos eles tinham os lutadores, né? os lutadores, É. exato. E tinham, é impressionante isso. Você me falou que me veio na cabeça. Eu dificilmente eu lembro disso para falar, mas conforme você foi falando, foi vindo na minha cabeça. Ô, Caê, e assim, a gente, né, você falando do boxe, da periferia, da pessoa, do jovem que quer ser alguma coisa na vida, quer ter algum sucesso e vai. Hoje a gente tem visto um box meio que performático, né? Que aí vai um pouco na contramão do jovem periférico, mas pegam pessoas já ricas, já bem estabelecidas, influencers, que têm usado o box para divulgar muito, pessoas que não são do boxe, que lutam entre si, mas que as pessoas param para assistir boxe, né? Quando agora teve a luta do Popó com o Bambam, o Whindersson Nunes que lutou com o Popó, eu lembro que na internet só se falava nisso. E Sim, para você que é do boxe, eu queria entender o que que você acha disso, porque vai um pouco da contramão da origem do boxe, e ao sim, mesmo sim. tempo, não sei se rouba um pouco o espaço, se é uma forma de competição ou se é uma forma de divulgação também do esporte. O que que você pensa sobre isso? Porque tá tendo muito, né? E parece que vai ter mais esse ano, então é uma coisa que tá dando dinheiro também, né? Aliás, o Sim, boxe sim. sempre foi uma coisa rentável, né, para os Sim, poderosos. muito, muito. Praticado em alto rendimento, sim. Eu só queria complementar rapidamente a pergunta anterior, Claro, sua claro. provocação anterior. Uma das coisas que eu tive no livro desde o começo é colocar o leitor na sensação de estar em uma luta. É, Daí vem uma escrita vertiginosa, porque toda luta compreende uma vertigem, desde que Uhum. haja um equilíbrio nela. E como você bem ressaltou, eu tive a preocupação de mostrar os estilos de luta, né, os golpes e tal, mas eu fiz questão de não mostrar isso de forma didática. Eu não queria que fosse um asterisco no rodapé da página. Então, eu consegui, e fico feliz de ter conseguido, fazer dessa informação uma ferramenta para a literatura, que era o que me norteou, o que me preocupava, né? Essa questão, cara, dos novos lutadores, né, dos influencers e tal, por incrível que pareça, apesar do pugilismo ter perdido, acho que no Brasil perdeu muito, assim, visibilidade, né, nos jornais, enfim, nos telejornais, nas transmissões, né? Surge o MMA como um fenômeno, né, nos últimos 20, 30 anos, com uma quantidade enorme de brasileiros se destacando e tudo mais. O pugilismo ainda é uma luta que envolve
muito dinheiro, sabe? Ainda as luvas são muito altas. Os pugilistas de ponta, cara, são, assim, deuses, né, do Olimpo esportivo, né? São grandes estrelas, como de outras modalidades. Eu acho, eu particularmente, e alguns colegas, né, de treino, meu professor, né, a gente acha isso, assim, ele é uma ideia que poderia ser interessante, sabe? Para aproximar o público e tirar o público desse preconceito a que nos referimos desde o começo da nossa conversa. Esse estigma de ser uma luta de pessoas brutas e uma luta apenas embrutecedora. Quando você conhece o pugilismo, você percebe que é de uma plasticidade e de uma técnica como poucas outras atividades humanas, sabe? É um jogo de xadrez que requer muita inteligência também, né, e muito preparo. Mas eu acho que a forma como tá sendo conduzida, como quase tudo no mundo, né, meu cara, está sendo conduzido de uma forma tão enlouquecedora, sabe? Assim, parece que a humanidade dirigia um carro que virou de cabeça para baixo e as rodas estão viradas para cima, o carro capotou e está acelerado com as rodas para cima, né? Então, a forma como isso tem sido divulgado, essa coisa, por exemplo, do Popó com o Bambam, né? Sabe, essas duas onomatopeias aí, é tudo muito caricato, né, cara? No final você vê que é isso, eles vão ali, fazem um espetáculo e tal, as pessoas se divertem, pagam para isso, as emissoras pagam para isso, cada um sai com uma boa quantidade de grana, né? E Se leva essa agridem grana. antes da luta também, né? Oi? Eles se agridem antes da luta, alguns deles Agridem, até. né? Isso sempre foi uma tradição, né? O Muhammad Ali era um gênio nisso, de entrar na cabeça do adversário, promovendo, sabe? Tem que ser encarado como É um show, promoção, é né? lógico. Claro, vai ter pô, muita gente vai achar que aquilo é real. Claro, existem as inimizades, mas a maior parte das vezes é a promoção do business, cara. O que eles estão atrás ali é de levantar a audiência, de ter mais dinheiro para aumentar a luva, para dividir o borderô. Mas a forma como tem sido feita é muito caricata. E aí eu volto naquela questão. O pugilismo é perigoso, cara, sabe? Então, assim, eu fico com muito receio de que em algum momento um influencer, mesmo jovem e mesmo preparado fisicamente, pegue um pugilista profissional, mesmo passado já dos 45, 50 anos, caso de um Popó, por exemplo, e se machuque, sabe? Porque se a pessoa não estiver preparada, ela vai se machucar. Né? Mesmo treinando como amador, eu jamais me atreveria a fazer um sparring, por exemplo, com um lutador profissional. Cara, eu vou me machucar, eu não tenho a menor dúvida disso, eu não preciso provar isso para ninguém, muito menos para mim. Então eu tenho esse receio. Eu tenho receio de que a caricatura se sobreponha à luta que eu tanto amo, tanto que escrevi um romance, né, ambientado Uhum. nela, e tenho receio de que alguém se machuque. Esse é um receio real mesmo, sabe? Cara, eu queria falar um pouco do protagonista. Sim, Ele é um personagem muito interessante e quando você coloca nele esse conflito, né, de receber um dinheiro para perder uma luta, né, ou receber um dinheiro para ganhar uma luta, a gente vê discussões recentes também nas casas de apostas que estão sendo aí flertando com a legalidade agora, os bets, né? Que são sim, chamados, o jeito que é levado o esporte. E você traz isso para dentro do livro na cabeça do protagonista, que eu não vou sim. contar o que que ele faz, se ele aceita, se ele não aceita, o que que ele faz isso para não dar, para não estragar a história, mas fica um boxeador crítico, com um pensamento moral, às vezes, se questionando muito, né, por conta de uma outra profissão que ele poderia ter tido. Como que foi construir ele, assim? Achei muito bom esse personagem, muito bom mesmo. Cara, foi um mergulho em uma cabeça que tem um zumbido constante, sabe? E que vive uma grande vertigem. É um livro com muitos abismos, né? A cada página há um novo abismo, há a sensação da queda, né? Que é parte integrante e fundamental de toda a luta, principalmente do pugilismo, esse flerte com a queda, né? E eu faço algumas analogias com a própria escrita, né? Aproximando pugilistas e escritores como criaturas que caminham sobre um
fio de uma navalha muito afiada, sabe? A possibilidade da queda sempre existe, né? Quer dizer, você sabe disso, você é um belo escritor. Quer dizer, se a Obrigado. gente entra em um texto, a gente também sempre corre o risco desse texto nos tombar, desse texto nos vencer, né? Quantos contos não ficam pelo caminho, né? Quantas versões de um romance até chegar à versão Nossa, final, nossa. sabe? Então, esse flerte com a queda, cara, eu juro, eu espero que ele nunca desapareça, sabe? Eu acho essa sensação fascinante. Se eu perder a dimensão desse flerte com a queda ao escrever, eu acho que parte do que eu faço corre o risco de ficar comprometido, sabe? Cristiano Machado Amoroso, cara, ele tem um pouco. É inevitável não ter um pouco do próprio autor, já que é feito na primeira pessoa, né? No caso, ele, um homem de 40 anos que repassa a própria vida e que se condena a repetir o gesto de lutar, ainda que não tivesse mais interesse nisso, ainda que tivesse exausto, né? É, por um motivo que eu vou tentar não dar um spoiler aqui, mas enfim, ao utilizar o pugilismo para uma vingança, ele se condena a continuar sendo um pugilista. E perde o contato com algo que era muito importante para ele. É, eu vejo, cara, como um mergulho numa mente vertiginosa, sabe? Numa mente acometida por um zumbido, numa mente povoada por fantasmas muito reais e muito vivos. É um pouco. Eu costumo dizer que, ao invés de escrever um romance de formação, eu escrevi um romance de deformação. Né? Muito O bom. pugilismo deforma as pessoas quando praticam profissionalmente, né? Narizes quebrados, cicatrizes pelo rosto, né? E tudo mais. E ao contrário, né, do romance de formação, eu começo com um personagem na primeira pessoa que vai se descamando, vai se desconstruindo, né, no lugar de se construir ao longo da narrativa. Então, a sensação é isso, de ter criado um cacto, sabe, que, que eu fui desfolhando. E como todo cacto, ele retém água dentro, né? A parte interna dos cactos é eterna, né? Cristiano Machado Amoroso também é um homem eterno, né? Mas muito, muito embrutecido por suas próprias escolhas. Então, eu acho que a dimensão é essa, de um homem que enfrenta as próprias escolhas com a mesma valentia que enfrentou ao longo de uma carreira errática lutadores, adversários temerosos, mais fortes, mais rápidos, mais ágeis. Foi um grande barato construí-lo. Levei um tempinho para me livrar desse personagem com a finalização do livro, né? O nome tem uma história curiosa, né? Cristiano Machado Amoroso, né? Assim, o Machado e Amoroso foi uma homenagem às minhas avós maternas. Olha A só. mãe do meu pai tinha o sobrenome Machado, eu não herdei, né? Sociedade patriarcal, a gente herda o sobrenome dos pais, né? E dos avós, né? Aham, é Dos verdade. avós, não das avós. E Amoroso, o sobrenome da mãe da minha mãe. Quis homenageá-las. Cristiano, que acaba tendo, né, um significado interessante, né, um machado amoroso de Cristo, né, uma coisa meio de redenção e tal. Não de redenção no sentido católico, assim, de, né, expurguei meus pecados, né, mas de uma satisfação a si próprio, muito mais, né. Eu tinha um outro nome para esse personagem, mas em 2019 um primo muito querido faleceu, jovem, com 46 anos de idade, e o nome dele era Cristiano. Então eu Olha só. resolvi homenageá-lo e acaba que a solução Cristiano Machado Amoroso ficou interessante, né? Toda homenagem, então, o nome completamente homenagem. O nome é homenagem a pessoas da minha família. O Caê, o zumbido é um personagem do seu livro, né? Não é indescritível, não dá pra falar que não. E qual que Sim. seria o zumbido de um escritor? Cara, a obsessão, a obsessão pela escrita, a obsessão pela palavra correta, a obsessão pela próxima história, a obsessão para desvendar quem são esses personagens que nascem na nossa cabeça, porque quando eles surgem, eles não surgem prontos, sabe? É uma construção, é um entalhe, né? É como moldar, né? É uma matéria que não tem forma, que não tem voz. Então, eu acho que o zumbido, o nosso zumbido, passa por aí
E é maravilhoso saber que é uma busca, cara, que não vai acabar nunca, sabe? Enquanto escrevermos, a gente vai continuar sentindo esse zumbido. A história do zumbido é muito curiosa, Tadeu, porque em algumas, né, alguns dos encontros que fiz, né, ao longo do ano foram muito intensos, né, logo depois de vencer o prêmio. E até hoje, né, agora no Arte da Palavra aconteceu, não em Poços, mas em outros lugares, as pessoas falarem, pô, mas aquele zumbido que está o tempo inteiro no livro, o tempo inteiro há um zumbido na cabeça do protagonista. E aí eu falo, o zumbido só aparece 3 vezes no livro. Eu consegui o que eu queria, sabe? Que é, pô, se eu cito o zumbido 3 vezes e o leitor termina o livro com a sensação de que o Ele tá zumbido lá, é né? permanente, cara, eu consegui, sabe? Isso me deu uma satisfação pessoal incrível. Eu acho que é esse o nosso zumbido, Tadeu. É, é a obsessão, sabe? A- cara, é isso, de desvendar as histórias que surgem, né? De dentro de nós, claro que com a influência do mundo externo, do nosso pai Delma, da nossa inventividade, sabe? Das referências, né? De tudo, enfim. É, da memória, muito da memória, né, cara? Lendo o teu livro, eu imaginei o quanto de memória tua, pessoal, não havia ali, e é assim, sabe? Não há que negar isso, né? Então, eu acho que o nosso zumbido é esse, sabe? Ele vem da obsessão de entender, né, quem são os personagens desse universo, né, que criamos a cada momento, né, e da busca, né, cara, pela concisão, sabe, pela palavra mais precisa, os cortes que fazemos ao longo da escrita, né, quantos e quantos e quantos, quantas folhas jogadas fora, né, tudo isso eu traduzo numa espécie de zumbido, sabe. Outros rascunhos, né? Espero que ele continue na cabeça de todos nós. Quando eu estava lendo o seu livro, eu senti esses problemas. Eu queria entender a cabeça do Cristiano um pouco. Esses problemas com a ética, com a moral, com o andar correto ou não andar correto que ele teria. Você acha que a formação do personagem seria independente do boxe, se ele fosse qualquer outra coisa, se ele fosse outra profissão? Você acha que o boxe que caminhou ele para esse caminhou ele para esse caminho, sendo redundante aqui, de pensar assim, de ter uma visão da vida, porque ele fala muito da vida, Sim, muito muito peculiar assim. sim. A atividade anterior, certamente, né? A gente está tentando não dar spoiler aqui, Isso. né? Porque é legal não Certamente, saber, certamente encaminhou para esse processo de autoavaliação, para essa visão crítica, né, do mundo. O pugilismo, no caso dele, na verdade, como eu disse, né, ao mesmo tempo que se torna uma maldição, né, e ele se torna uma espécie de Prometeu acorrentado, né, quer dizer, ele é condenado, aquele gesto vai se repetir todos os dias e tal, né, ainda que no caso seja ele, né, o protagonista, o sujeito da ação, né, é... o boxe o coloca, na verdade, nesse dilema, né, porque quando ele é abordado pelo empresário, né, sabendo que era a última luta, o empresário lembra ele que ele já vinha entregando resultados, né, sem nenhum comprometimento, assim, com tanto com a justiça quanto com adversários, né, empresários que pudessem retaliá-lo e tal. Então, ao mesmo tempo que eu acho que sim, a luta ela tem um componente, ainda que não trate como uma arte marcial, né? Mas tem um componente assim de solidez, de caráter, de personalidade, né? Existe muita fidalguia no pugilismo, sabe? A gente brinca, eu e meus colegas de treino, a gente fala, cara, tem que ter muita fidalguia, porque a gente permite um ao outro bater na, na própria cara, Uhum. sabe? Vai ter dias que eu vou bater mais do que o meu colega vai bater em mim e vice-versa. E quando acaba aqueles 3 assaltos que a gente faz ali, a gente se abraça, sabe? A gente sai rindo, a gente sai para tomar uma cerveja depois, ou vai embora junto para casa. Quer dizer, existe um componente de fidalguia. Se não existir, cara, aí descamba para algo que Uhum. é, porra, inaceitável, né? Que é muito ruim. Então, acho que essa fidalguia, que é parte integrante de todas as lutas, né? Nas artes marciais, com uma concepção filosófica, isso é
um valor mesmo, né, cara, sendo resgatado o tempo inteiro e levantado e tudo mais, eu acho que colabora, sim, para que ele tenha essa, para que ele seja essa pedra, sabe, assim, de convicção, assim. É como se ele falasse, cara, eu tô todo estourado, sabe? Eu desci no andar mais subterrâneo desse universo, um universo que também tem, né, muitas apostas, muitas armações. O universo do pugilismo sempre teve, cara, sempre, continua tendo, sabe? Existem casos clássicos assim, de lutadores que chegam num certo ponto e anos depois se descobre que, na verdade, havia ali uma articulação para que se vendesse o resultado e tal. Então eu acho que colabora, mas eu acho que é do caráter e da personalidade desse personagem, né? Do personagem que eu criei, quer dizer, tá nele. Desculpa. Mas eu acho que aí, cara, vem muito mais da profissão, da ocupação, né, anterior. Acho que vem muito mais disso. Cara, para a gente Desculpa. fechar nosso papo, Que maravilhoso. pena, pô, tinha que ter mais alguns áudios, cara, porque tá muito legal. Ah, tá legal demais. Espero mais encontros com você aqui no Rabiscos. Certamente. A gente tem um quadro aqui que chama Na Sua Estante. Queria saber o que que você está lendo neste momento, ou o que que você indica, ou um livro que te marcou aí, que você quer falar para os ouvintes. Cara, eu acabei de ler Equatoriais, do Maurício de Almeida, contista, né? Nos conhecemos pessoalmente na Flip, já conheci a obra dele, foi vencedor do prêmio Sesc, vencedor do prêmio São Paulo, um livraço, Eu não li ele ainda, mas o pessoal fala de contos, fala muito bem. muito bom, cara. Tô até quero até escrever alguma coisa sobre, de vez em quando, como eu escrevi sobre o seu, Ah, né? Um obrigado por breve isso, por ter comentário, escrito, né? eu fiquei Uma feliz. mini resenha. E também fiquei muito impressionado com Emílio, do Wellington de Mello, de Hum, Pernambuco. Maurício foi lançado pela Maralto, Equatoriais. E o Wellington Emílio saiu pelo CEP, pelo tá. CEP, né? E pela CEP, Companhia Editorial de Pernambuco. E é um livraço, cara, é um romance belíssimo, uma distopia que você lê sem perceber que está numa distopia. Exatamente como a vida que estamos vivendo hoje, né? A maioria de nós não percebe que já estamos numa distopia. Pior que Então, é. são dois livros que bateram muito forte, assim. Eu estou terminando meu próximo romance, né? Olha só. Então, eu abri, sabe, para ler esses dois, porque eu queria muito, do Maurício, já estava com ele já desde novembro do ano passado, e o Wellington eu conheci pessoalmente também em Pernambuco, também pelo Arte da Palavra, trocamos livros e tal, passamos uma tarde super agradável, falei, não, cara, eu vou ler esses dois, até como um respiro, né, para o Paralaxe, né, que é o livro, o romance, próximo romance que eu estou aí nos momentos finais. Já sabe se vai lançar esse ano, o romance novo? Como é que tá isso? Não sei ainda, não Ah, sei ainda. Cara, eu estou ainda nesse processo de escrita, escrita, né? deixar decantar um pouquinho, né, mandar para alguns leitores É, faz afetivos, bem. que sempre opinam e tal, mas quero lançar o quanto antes. Acho que o mais provável, né, é ano que vem. Cara, quero te agradecer imensamente pelo carinho. Adorei te conhecer aqui em Poços. A gente trocou ideia. Eu adorei conhecer sua obra. Quero conhecer seu trabalho, seus trabalhos novos. Quero deixar um rabisco de porta aberta para você aqui também. Eu acho que a literatura faz esses encontros malucos aí que às vezes a gente acha que nem teria na vida e conhece pessoas interessantes, talentosas, e eu fico muito feliz. Quero te agradecer também pelo carinho que você teve com o meu livro. Você leu, você divulgou, você fez, escreveu lá sobre ele. A gente Belíssimo livro, tá na belíssimo. É sua correria. estreia, né, como romancista. Não, cara, eu tive outros romances. Já A minha tinha, estreia era né? editora nossa. É, Ah, eu legal. lancei pela Penalux outros 3 romances. Ah, legal, mas é Editora belíssimo. nossa. Obrigado. E, cara, eu que agradeço muito. Você me lembrou agora um amigo muito querido, que foi meu primeiro editor, o Massao Ono, uma figura emblemática na literatura brasileira. Eu tive prazer e alegria de privar da amizade do Massao, desde quando nos conhecemos, em 1997, até seu falecimento em 2010. E o Massao falava exatamente isso, cara. O espaço de grandes encontros, sabe, que é a literatura, de perceber que a gente não está sozinho, sabe? De que existem pessoas por aí, né? Falando um português tão diferente do nosso, né, cara? Com sotaques diferentes, oriundos de histórias de vida diferentes e tudo mais, mas com o mesmo olhar, né, cara? É humanista, né? O mesmo olhar, com a mesma perspectiva, né, de humanização.
desse mundo tão maluco, né? Dessa máquina de moer carne aí que tem se transformado Hum. esse modelo de civilização tão falido, né? Então, é um lugar dos grandes encontros. A literatura é e vai continuar sendo, cara. Né? Dos encontros com os leitores, com os livros, né? Que a gente lê e nunca vai conhecer os autores, né? Gente do mundo inteiro, né? Não dá para acompanhar tudo, nem da produção local, né? É, Brasileira, dirá da produção mundial. Mas esses encontros pessoais, cara. Então, que a gente se encontre em breve, né? pô, com Vitória e certeza. portas abertas para vocês também. Obrigado. Não conheço o Espírito Santo, mas é um lugar que eu tenho vontade de conhecer ainda. Ah, legal, Digo bora. mesmo, poços de porta aberta para você aqui. Voltarei, E voltarei. Quero muito voltar. Fiquei encantado com eu, Poços. eu fico muito feliz de te ouvir falar isso também, porque a gente sabe que o mundo de hoje, além dele estar todo mercantilizado, né, os papos são muito individuais, eu acho que a literatura tem sido esse respiro, né? A gente encontra. Eu estou relendo Vidas Secas do Graciliano, que eu queria queria ler uma narrativa bem elaborada e eu falo, nossa, é bom viver para poder ler, para poder ter esse momento, né? Que eu li há muito tempo, estou relendo agora. Então é dentro disso que você falou, né? Todas essas vozes aí, quando se encontram, é motivo de festa. É Obrigadão, assim. viu? Obrigado, amigo. Um Pessoal de abração. casa, semana que vem a gente volta com Rabiscos. Não esquece de dar uma olhada aí no link da Flipay para ajudar esse projeto maravilhoso que vai ter agora em agosto. E quem for de São Paulo e quiser participar, vai ser muito legal. Estaremos lá, eu e Jéssica Balbino com Rabiscos. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.